Um rei marchou para a morte de olhos abertos. Leônidas de Esparta sabia, antes mesmo de erguer a lança, que não voltaria de Termópilas. E o mais perturbador, quem lhe entregou essa sentença foi um oráculo, uma sacerdotisa em transe num templo nas montanhas. Neste vídeo, vou revelar de onde veio essa história, quem a escreveu 40 anos depois e por que, até hoje, ela nos ensina o verdadeiro preço da liderança. Recuemos ao ano de 480 a.C. O Império Persa, o maior que o mundo já vira, avança sobre a Grécia. Seu rei, Xerxes, reúne um exército colossal. Os antigos falavam em milhões, mas historiadores modernos estimam algo entre 100 e 300 mil homens. As cidades gregas, divididas e menores, precisam decidir, resistir ou se ajoelhar. Esparta, a cidade dos guerreiros, hesita entre a fé e a espada. Esparta não era uma cidade comum. Ali, meninos eram tirados das famílias aos 7 anos e forjados numa disciplina brutal chamada agogé. A guerra era ofício, religião e identidade. Mas mesmo esse povo de aço não movia um só soldado sem consultar os deuses. E, na Grécia Antiga, a voz dos deuses tinha o endereço certo, o santuário de Apolo, em Delfos. Seu rei se chamava Leônidas, da linhagem dos Agíadas, que se dizia descendente do próprio Héracles. Ele não nascerá para o trono, chegou a ele após a morte dos irmãos. Já maduro, talvez perto dos 60 anos, era um homem que conhecia o peso do comando. No Museu de Esparta ainda existe um busto de mármore de um guerreiro, apelidado o Leônidas, que dá rosto a essa lenda. E o que era Delfos? Os gregos a consideravam o centro do mundo, marcado por uma pedra sagrada, o Onfalos, o umbigo da terra. No templo de Apolo, uma sacerdotisa chamada Pite entrava em transe e proferia respostas enigmáticas. Reis, generais e cidades inteiras cruzavam a Grécia para ouvi-la. Nenhuma grande decisão, muito menos uma guerra, era tomada sem a sua bênção. Quando os persas se aproximaram, os espartanos enviaram mensageiros a Delfos. A resposta veio em versos, fria como o aço: ou a poderosa Esparta seria destruída pelos invasores, ou choraria a morte de um rei de sua linhagem real. Uma cidade ou um rei? Era o dilema mais cruel que um monarca poderia receber. E Leônidas entendeu, de imediato, para quem aquele verso apontava. Pense na engenhosidade daquele oráculo. Ele não prometia vitória nem derrota claras, colocava nos ombros de um único homem a salvação de todo um povo. Se Esparta devia sobreviver, então seu rei precisava tombar. Para um espartano, criado para não temer a morte, mas sim a desonra, a escolha era quase óbvia. Leônidas transformaria uma profecia sombria numa arma. Mas havia um obstáculo religioso. Esparta celebrava Carneia, um festival sagrado que proibia sair em campanha, e os Jogos Olímpicos aconteciam ao mesmo tempo. Impedido de mobilizar todo o exército, Leônidas partiu com apenas 300 espartanos, escolhidos a dedo, todos com filhos vivos, para que suas linhagens não se extinguissem. A ele se juntaram alguns milhares de aliados gregos rumo ao desfiladeiro. O ponto escolhido foi Termópilas, os portões quentes, uma passagem estreita entre a montanha e o mar, onde a superioridade numérica do inimigo pouco valia. Ali, os gregos seguraram o exército persa por dias. Conta-se que, avisado de que as flechas persas escureceriam o sol, um espartano teria respondido: então lutaremos à sombra. A resistência entrou para a história antes mesmo de terminar. Mas atenção, nenhum daqueles 300 espartanos sobreviveu para contar. Então como sabemos de tudo isso? A resposta tem um nome: Heródoto de Alicarnasso. Por volta de 440 a.C., cerca de 40 anos após a batalha, ele escreveu as Histórias, a primeira grande obra de investigação do passado no mundo ocidental. É dele, no livro 7, que vem o relato do oráculo e do sacrifício de Leônidas. Heródoto não era um soldado, mas um viajante incansável. Ele percorreu o Egito, a Babilônia e a Grécia, recolhendo testemunhos, lendas e boatos. Por isso ganhou 2 apelidos opostos: o pai da história que, dos mais céticos, o pai das mentiras. Ele misturava fatos verificáveis com histórias que apenas ouvia. Cabe a nós, hoje,
separar o registro do mito, e é justamente aí que a coisa fica fascinante. Heródoto não ficou sozinho. O poeta Simonides de Cor compôs o epitáfio gravado em Termópilas, pedindo ao viajante que dissesse a Esparta que ali seus filhos jaziam, fiéis às leis. Séculos depois, Diodoro Sículo e o biógrafo Plutarco ampliaram os relatos. É de Plutarco que vem a célebre resposta de Leônidas a Xerxes, que exigia suas armas. Venha buscá-las. Vozes distintas, ecoando o mesmo sacrifício. E como esse texto atravessou 2500 anos? Não pelo original, perdido há muito. As histórias sobreviveram copiadas à mão por monges e escribas bizantinos. Um manuscrito mais precioso, o Códice Laurenciano, do século X, é guardado até hoje em Florença. Em 1502, a prensa de Aldo Manúzio, em Veneza, imprimiu a primeira edição em grego, e Heródoto, enfim, alcançou o mundo moderno. A arqueologia entrou em cena para testar a lenda. A partir de 1892, a escola francesa de Atenas desenterrou o santuário de Delfos, revelando o templo onde a Pítia profetizava. E, em Termópilas, o arqueólogo grego Speridon Marinatos encontrou dezenas de pontas de flecha persas de bronze numa pequena colina, exatamente onde Heródoto dissera que os últimos gregos resistiram. A pá confirmava o pergaminho. E aqui está a revelação. Muitos historiadores acreditam que o oráculo, do jeito que chegou até nós, pode ter sido lapidado depois da batalha, moldado para justificar e glorificar a morte do rei. Ou seja, talvez Leônidas não tenha marchado por causa da profecia. Ele pode ter escolhido morrer para dar sentido a ela, transformando seu fim num símbolo capaz de unir e inspirar toda a Grécia. O sacrifício veio primeiro, a profecia, depois, virou imortalidade. Leônidas perdeu a batalha, mas venceu a história. Poucos meses depois, a Grécia Unida esmagou os persas em Salamina e Plateias, inspirada pelo exemplo dos que tombaram nos portões quentes. Fica o ensinamento do estrategista: um líder de verdade não teme a profecia, ele decide o que ela significará. Se essa história acendeu algo em você, inscreva-se e ative o sino. Na próxima batalha lendária, revelamos outra verdade enterrada pelo tempo.